Seção 9. Da prova testemunhal. Subseção 1. Da admissibilidade e do valor da prova testemunhal. Artigo 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Artigo 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos. Inciso 1. Já provados por documento ou confissão da parte. Inciso 2. Que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Artigo 444. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Artigo 445. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel, ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. Artigo 446. É lícito a parte provar com testemunhas. Inciso 1. Nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada. Inciso 2. Nos contratos em geral, os vícios de consentimento. Artigo 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Parágrafo 1º. São incapazes. Inciso 1. O interdito por enfermidade ou deficiência mental. Inciso 2. O que é cometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Inciso 3. O que tiver menos de 16 anos. Inciso 4. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Parágrafo 2º. São impedidos. Inciso 1. O cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau, e o colateral, até o 3º grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Inciso 2. O que é parte na causa. Inciso 3. O que intervém em nome de uma parte, como tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes. Parágrafo 3º. São suspeitos. Inciso 1. O inimigo da parte ou seu amigo íntimo. Inciso 2. O que tiver interesse no litígio. Parágrafo 4º. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Parágrafo 5º. Os depoimentos referidos no parágrafo 4º serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. Artigo 448. A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos. Inciso 1. Que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Inciso 2. A cujo respeito por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Artigo 449. Salvo disposição especial em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo. Parágrafo único. Quando a parte ou a testemunha por enfermidade ou por outro motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer, mas não de prestar depoimento, o juiz designará conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la. Subseção 2.
da produção da prova testemunhal. Artigo 450. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho. Artigo 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os parágrafos 4º e 5º do artigo 357, a parte só pode substituir a testemunha. Inciso 1. Que falecer. Inciso 2. Que por enfermidade não estiver em condições de depor. Inciso 3. Que tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada. Artigo 452. Quando for arrolado como testemunha, o juiz da causa. Inciso 1. Declarar-se é impedido se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão, caso em que será vedado à parte que o incluiu no rol desistir de seu depoimento. Inciso 2. Se nada souber, mandará excluir o seu nome. Artigo 453. As testemunhas depõem, na audiência de instrução e julgamento, perante o juiz da causa, exceto. Inciso 1. As que prestam depoimento antecipadamente. Inciso 2. As que são inquiridas por carta. Parágrafo 1º. A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção, ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser realizada por meio de videoconferência, ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2º. Os juízos deverão manter equipamento para transmissão e recepção de sons e imagens a que se refere o parágrafo 1º. Artigo 454. São inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função. Inciso 1. O Presidente e o Vice-Presidente da República. Inciso 2. Os Ministros de Estado. Inciso 3. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. Inciso 4. O Procurador-Geral da República e os Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 5. O Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Município, o Defensor Público-Geral Federal e o Defensor Público-Geral do Estado. Inciso 6. Os senadores e os deputados federais. Inciso 7. Os governadores dos estados e do Distrito Federal. Inciso 8. O prefeito. Inciso 9. Os deputados estaduais e distritais. Inciso 10. Os desembargadores dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do trabalho e dos tribunais regionais eleitorais e os conselheiros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. Inciso 11. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 12. O embaixador de país que por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil. Parágrafo 1º. O juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que a arrolou como testemunha. Parágrafo 2º. Passado um mês sem manifestação da autoridade, o juiz designará dia, hora e local para o depoimento, preferencialmente na sede do juízo. Parágrafo 3º. O juiz também designará dia, hora e local para o depoimento, quando a autoridade não comparecer, injustificadamente, à sessão agendada para a colheita de seu testemunho no dia,
hora e local por ela mesma indicados. Artigo 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Parágrafo 1º. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Parágrafo 2º. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o parágrafo 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Parágrafo 3º. A inércia na realização da intimação a que se refere o parágrafo 1º, importa a desistência da inquirição da testemunha. Parágrafo 4º. A intimação será feita pela via judicial quando: inciso 1. For frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 2. Sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz. Inciso 3. Figurar no rol de testemunha servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir. Inciso 4. A testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Inciso 5. A testemunha for uma daquelas previstas no artigo 454. Parágrafo 5º. A testemunha que intimada na forma do parágrafo 1º ou do parágrafo 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. Artigo 456. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Parágrafo único. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as partes concordarem. Artigo 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Parágrafo 1º. É lícito a parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3, apresentadas no ato e inquiridas em separado. Parágrafo 2º. Sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o parágrafo 1º, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. Parágrafo 3º. A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando os motivos previstos neste Código, decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes. Artigo 458. Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Parágrafo único. O juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. Artigo 459. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que a arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida. Parágrafo 1º. O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feita pelas partes. Parágrafo 2º. As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. Parágrafo 3º. As perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo,
se a parte o requerer. Artigo 460. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação. Parágrafo 1º. Quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação, o depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores. Parágrafo 2º. Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica. Parágrafo 3º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código e na legislação específica sobre a prática eletrônica de atos processuais. Artigo 461. O juiz pode ordenar, de ofício, ou a requerimento da parte. Inciso 1. A inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte, ou das testemunhas. Inciso 2. A acariação de duas ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando, sobre fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações. Parágrafo 1º. Os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Parágrafo 2º. A acariação pode ser realizada por videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Artigo 462. A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento à audiência, devendo a parte pagá-la logo que arbitrada ou depositá-la em cartório dentro de 3 dias. Artigo 463. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público. Parágrafo único. A testemunha, quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, não sofre, por comparecer à audiência, perda de salário nem desconto no tempo de serviço.